Antes eu vou passar aqui essa informação para a gente, Wellington, de umas imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil, mostrando aí o momento em que a mulher chamada Tassiane Gomes dos Santos, de apenas 26 anos, pedia socorro ao ser levada para um matagal pelo namorado. Ela foi encontrada morta no local que fica em frente à casa, onde esse homem de 31 anos, apontado como o principal suspeito, morava com a mãe. A causa da morte será confirmada após exames, mas existe aí, claro, a suspeita de estrangulamento. Nas imagens, você que nos acompanha pelo canal 20.1, você pode perceber que os dois saem de uma casa e se direcionam à área onde o corpo da moça foi encontrado. A jovem grita pedindo socorro, o suspeito se entregou à polícia e no depoimento ele afirmou que os dois tiveram uma discussão, mas que ele não lembra o que aconteceu depois, segundo o que ele falou para a polícia. É uma amnésia seletiva, né? Muito bom a pessoa esquecer. Aí o delegado informou que a jovem enviou uma mensagem para uma amiga pedindo ajuda, afirmou que o namorado estava em surto. E conforme o delegado, o homem já tinha sido preso em 2022 por violência doméstica contra a ex-esposa. Já tem os antecedentes, né? Ele teria ateado fogo na casa onde ele morava com ela. Meu Deus! Meu Deus do céu. O inquérito deve ser concluído em 10 dias. Infelizmente, essa menina de 26 anos apenas deixa 2 filhos, um de 5 e um de 3 anos, de um outro relacionamento. Crianças muito pequenas que ficam órfãos de mãe por causa da frustração, da loucura de uma terceira pessoa que está aí no relacionamento. E a gente vê situações como essa cada vez mais comuns, Wellington. É triste. Queria né? tentar entender um pouquinho por que a mente humana se comporta dessa forma na hora de uma frustração. Para isso, a gente convidou o doutor Eduardo Moita, que é psicólogo, muito querido aqui do Grupo Meu Norte, sempre atendendo com gentileza aos nossos convites. Ele é muito ocupado, tem muito paciente, mas sempre tem um jeitinho aí na agenda para vir tentar fazer a gente entender essa situação que está cada vez pior. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Bom dia a todas e todos. É muito interessante essa fala de violência contra a mulher. Primeiro a gente tem que entender que a violência é um fenômeno social, né, que existe em várias sociedades direcionado à criança, ao idoso, à mulher, às pessoas que têm alguma situação que possibilitam uma violência maior. Né? São mais frágeis. São né? mais frágeis em alguns aspectos. Essa questão da fragilidade, assim, é discutível, mas que sempre a pessoa naquele momento está numa situação de vulnerabilidade. Né? Provavelmente, se a casa tivesse com muita gente, esse rapaz não iria fazer isso. Mas como estavam só os dois, né? E às vezes uma criança, alguém que não tem condições de impedir ou de denunciar ocasião, né, isso, a ocasião. O fenômeno da violência do homem contra a mulher ele é histórico. O machismo, que é muito importante os homens debaterem isso. Toda vez que eu dou alguma palestra nesses centros de formação, nesses processos, nós homens que temos uma visão dos direitos, da ocupação social que a mulher tem na sociedade, nós precisamos entender. Várias relações durante nossa vida não vão dar certo. Ou vão dar certo por um período, né? Que a gente está dizendo assim, tal coisa não deu certo. A pessoa passa 10, 15 anos com a deu pessoa, certo. Deu certo por 10, 15 anos, né? Deu certo sim. Então assim, a gente precisa respeitar. O fato de alguém não querer mais a pessoa, por qualquer motivo que seja, não dá o direito de nenhum tipo de agressão. Verdade. Agora, doutor, o que eu queria entender é porque parece que nós chegamos a um estado de falência pessoal mesmo, assim, do que diz respeito aos valores da nossa sociedade, aos valores humanos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o complexo de rejeição. Por que nós somos hoje pessoas que muitas vezes não sabemos lidar com a rejeição? Por que essa rejeição muitas vezes transforma algumas pessoas em monstros? Sim. As pessoas não conseguem mais lidar com a frustração, elas estão sempre emocionalmente fragilizadas e abaladas e não conseguem entender que é no meio dessas rejeições, dificuldades
que quando a gente supera, que a gente se torna seres humanos mais fortes. Se o professor nos desse uma explicação um pouco maior sobre essa situação da rejeição. Bom, como eu te falei, a gente vive numa sociedade machista. O machismo impera. E nós, homens, em muitos momentos, temos um baixo limite de tolerância à frustração. O que é isso? O cidadão acha que é ele que vai prover, que é ele que vai determinar o fim ou não da relação. Isso é mais para os homens do que para as mulheres? Muito mais, porque é um fenômeno social. Assim, é um modelo educacional. Faz parte da nossa cultura, né? Cultura que foi tratado de forma diferente. A mulher pode tal coisa, o homem pode mais um pouco. E isso tem que ser quebrado, porque os direitos, as questões das obrigações de homem e de mulher precisam ser respeitados. Então, o homem não consegue compreender, muitas vezes, e não teve um processo educacional de base para compreender os direitos da mulher. Que da mesma forma que ele pode ter interesse por outra pessoa e de repente terminar uma relação, a mulher também tem esse mesmo direito. Então, o que acontece nos últimos anos aí? Primeiro, não existia uma divulgação dessas informações. É só a gente pensar de que ano é a Lei Maria da Penha no Brasil. Né? O fenômeno de homem violentar a mulher psicologicamente, fisicamente, financeiramente, né? Os assédios que existem, eles são históricos no mundo. Ele não é só no Brasil. Mas falando de realidade do Brasil, é só a gente pensar de que ano a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Como é bem recente na nossa história. Sim. Então, mudar um fenômeno social, trabalhar essa modificação masculina, ela é um processo. A gente não vai estalar os dedos e vão estar todos os homens do Brasil compreendendo os direitos da mulher e respeitando isso. Como é que eu, homem, posso identificar, por exemplo, que eu tenho complexo de rejeição e como é que eu tenho que tratar isso? Muito boa tua fala. O seguinte, o que é que nós homens precisamos entender? Primeiro, todo ser humano vive um processo evolutivo. Nós precisamos evoluir. Sim. Não é, a gente tem que. Existe uma brincadeira técnica, e a síndrome Gabriela, né? Sim. Da música Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é assim. Nós precisamos evoluir. Tem vários defeitos que eu tinha com 30 anos, que agora com 46 anos eu não tenho mais. Ou que eu melhorei, ou que eu compreendi as minhas dificuldades, os meus limites, as minhas intolerâncias. Então você vai trabalhando o processo. É compreender numa autoanálise, num processo, talvez um processo psicológico que a pessoa faça, para promover, para trabalhar essa questão do processo evolutivo. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos quebrar barreiras. Porque meu pai, meu avô, meu tio, alguém fazia aquilo. Fazia, mas não faz mais. Mudou a coisa. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Vários fenômenos sociais, vários acontecimentos sociais dos anos 60 são diferentes hoje nos anos 2000. Sim, então, nós precisamos compreender isso. Sair dessa bolha que eu sou sempre assim, que eu nasci assim, que assim sempre deu certo. Mas será que não pode dar melhor ainda se você agir de outra forma? Certo, vírgula, né? Para ele. Para ele. Então é isso que a gente... E assim, eu sempre falo, teve uma conversa uma época, uns anos atrás, no Ministério Público, sobre essa violência contra a mulher. Os homens têm um papel importantíssimo de convencer outros homens, porque a mulher, ela já entende o lugar dela. Ela já sabe o fenômeno que ela sofre. O homem que compreende todo esse cenário de violência, de diversos tipos de violência, ele precisa colaborar com outros homens, mostrar para o outro homem que existem estratégias, que existem relações, que ele não pode estar manipulando a sua esposa, porque às vezes tem situações que não é só violência, é manipulação. É manipular da hora que... Né? É psicológica, são as violências psicológicas. Que causam um sofrimento tão grande. Tão grande e marcas violência. Também muito Sim. fortes, né? Então, assim, a gente precisa compreender isso. O homem não é dono da mulher. Essa questão de territorialidade e a posse que muitos homens compreendem que tem da sua... É minha esposa, é minha mulher, é minha namorada, não é sua. Ela é sua companheira, está ali com você. É companheirismo. É igual quando alguém fala, nos processos simples de casa. Não, lá em casa eu ajudo nas atividades domésticas. Você ajuda? A casa não é tua? Não, você compartilha a atividade. Você não ajuda. Ajuda, a gente faz numa pia de louça, na casa de um amigo, na casa de um vizinho. Mas na tua casa, quando você compartilha uma limpeza de um quarto, forrar uma cama, são atos bem simples, mas muito significativos nessa reestruturação social. Que é o homem compreender que os dois têm papéis importantes, que não tem mais
nem menos, maior nem menor. Tem divisão de tarefas e respeito a essa diversidade. E, doutor, como criar filhos psicologicamente fortes e saudáveis para lidar com a rejeição? Isso é muito bom, é o seguinte. Eu acredito muito, doutor Eduardo, o senhor me desculpe se claro. a gente discordar, mas eu acredito que, por exemplo, a minha geração, ela está perdida já em relação a isso. Ela pode evoluir, mas muito pouco. A geração do meu filho, que tem 11 anos e eu venho trabalhando isso na educação dele, ela pode ter um pulo, um ganho de evolução muito grande. Nessa geração, eu boto um pouquinho mais de fé do que na minha. Eli, aí entra naquela máxima que algumas pessoas têm ditado popular, que papagaio velho não aprende a falar, mas não é assim. Processo evolutivo, ele é da vida. Sim. Algumas pessoas vão, outras quando não. Quer. Em qualquer momento da vida, quando a gente quer algo, se torna mais fácil. Alguém aprender um idioma aos 12 anos, aos 10 anos de idade, é uma coisa. Alguém aprender o idioma aos 50, já é outra dinâmica. Mas tem sim como ter processo evolutivo, é necessário, não é só tem, é necessário que a gente evolua. É necessário que eu compreenda que a dinâmica da família mudou, que as estratégias familiares mudaram, que o fenômeno família mudou. E falando que você perguntou sobre educação, primeiro, é importantíssimo. Às vezes eu escuto no consultório alguém dizendo assim, é porque nós chegamos agora no mês de julho e eu preciso viajar com meus filhos, porque são férias dele. Peraí, você pode. Você tem que apresentar para os teus filhos a tua realidade financeira, a tua realidade social. Não é porque chegou o mês de julho, o mês de dezembro, porque o coleguinha, alguém está indo para algum lugar, que você tem que se desesperadamente, sem poder muitas vezes, sem poder financeiramente, se endividando, para ir para algum lugar. Não é assim que funciona. A criança, o adolescente precisa de regra, de processos educacionais psicológicos familiares. Bem simples, coisas banais. Meu filho quer que você quer comer hoje. Não é assim que funciona o processo educacional. Hoje nós temos isso. Olha, hoje, mas eu não gosto. É porque eu prefiro do meu filho, mas o seu pai tem um salário. Aí você vai dialogando sobre as explicações. Verdade. Porque a criança e o adolescente, ele precisa de regramento. Esse é básico. O que eu digo muito sobre celular. Alguém perguntou, eu posso ter a senha, você deve ter a senha do celular, do computador, do tablet, de qualquer meio tecnológico essa criança e adolescente, porque eles precisam de orientação. E não é ter escondido, é ele ou ela sabendo que o pai e a mãe têm a senha. E que ele vai monitorar, que isso é processo educacional. A gente precisa entender que tecnologia é muito importante. Sim. Mas os processos primários que nós observamos hoje no mundo inteiro, vários criadores de processo tecnológico do Vale do Silício, os filhos têm educação básica. Entupir uma criança, um adolescente de meios tecnológicos não é sinal de sucesso. Não vai determinar que aquela criança vai ser um mega pensador. Nós precisamos entender que existem processos básicos, importantes, coisas simples da vida. Brincar num parque, coisas banais que a geração dos anos 70, dos anos 80, até os anos 90 fazia mais. A tecnologia não é determinante de sucesso. Então, uma grande orientação que eu sempre passo para as famílias é sobre isso. É que família precisa de pessoas orientando essas crianças, esses adolescentes. Hora de acordar, hora de levantar, hora de escovar os dentes. Tem regras. Regra para ver televisão, regra para almoçar, o seu formato de sentar à mesa, tem um horário, tem a forma que você quer. Explicar por que tem isso. Que o mundo é cheio de regras. Por que a mortalidade no trânsito hoje é gigante? Porque existe um desrespeito às regras de trânsito, que é um fenômeno. Quando a gente pensa em violência urbana, está tudo interligado. Você não vai encontrar um país que a violência contra a mulher é baixa, mas o trânsito tem uma violência altíssima, o outro índice é baixo. Esses índices eles são geralmente interligados. Todos têm um reflexo. Um reflexo dos processos educacionais de base. A gente fica tentando entender como esse processo pode mudar a cabeça das crianças e a gente comete alguns erros, eu estou me incluindo como mãe, de achar, doutor Eduardo, que as crianças são muito pequenas, não precisa falar que ela não vai entender mesmo. Vai entender. Se você explicar de maneira clara, de maneira sem usar palavras muito rebuscadas, na linguagem da linguagem própria da criança, ela vai entender por que aquilo tem que ser daquela forma.
Recentemente teve uma atividade na escola do meu filho em que os coleguinhas mandavam um bilhete para o outro coleguinha, escolhia o colega e disse, olha, eu gosto de você por isso, por isso, por isso. E teve um debate muito grande no grupo das mães, porque alguns meninos e meninas não receberam bilhete. Gerou a frustração. Sim. E aí a gente estava conversando lá entre as mães que é preciso, infelizmente é preciso ter esse momento de frustração para as crianças. Eu não sou psicólogo como o doutor Eduardo, mas eu me meti na conversa. Diz, olha, você tem que dizer, eu disse para o meu filho, você pode até não receber o bilhete da escola, mas isso não faz você menos especial para mim, menos querido, menos importante. Isso faz parte da vida. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Sobre essa frustração que você falou, que você está complementando aí, o seguinte, vamos lá. Quando a gente vai fazer, na nossa época era o vestibular, hoje é o Enem. O Enem, ou o vestibular, ele tem X vagas. Você não vai receber uma cartinha, passe lá que conseguimos aqui uma vaga porque você é especial. Vai passar no Enem quem estudou para passar no Enem. Mérito. É simples assim. Então, assim, eu não posso. Vamos fazer uma competição aqui com as crianças, os primos, os sobrinhos, bota todo mundo junto, fazer uma brincadeira, vai ter medalha pro primeiro, segundo, terceiro lugar. Vamos pensar assim numa coisa bem simples. E aí alguém não ganhou medalha. Não vai ter como na vida. Só tem 3 vagas. Nós não vamos ganhar, numa linguagem simbólica, metafórica, nós não vamos ganhar medalha se a gente não atingir o objetivo do que aquilo que a gente está se propondo. Então é muito importante compreender que a vida vai ensinar também de outras formas. Quando não existe essa educação de base, você paga de outra forma. Quando no processo de trânsito você não respeita as regras de trânsito, você pode sofrer um acidente, perder mobilidade. Multa alta. Várias coisas. E até processo de vida, de claro. carne, do que é mais caro na nossa vida. Mais doloroso. Mais doloroso que a própria vida. Então, a gente precisa compreender esses limites. E, como você falou, gerar frustração é processo educacional. Dizer não vai. Por quê? Porque você não tem idade, porque eu não posso. Mostrar, não vou comprar o brinquedo. Não vou comprar porque eu não tenho esse dinheiro. O pai de alguém que você citou aí, ele ganha mais do que eu, felizmente, para a família deles. Mas aqui, quem sabe daqui a algum tempo, se eu puder, não é promessa, não tô, mas vamos ver com o passar do tempo. É dizer não, é criar regramento. A base de processo educacional é regra. É dizer não. Dói assim no coração, mas infelizmente é o processo, né? Tem que ser. A minha avó dizia que é impossível que você evite que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas você pode fazer com que evitar que ele coloque um ninho ali na sua mente. Sim. Uma outra situação é lidar com os maus pensamentos. Muitas vezes as pessoas não conseguem mais lidar com isso. É da natureza humana, muitas vezes, lidar com esses maus pensamentos. E pensamentos até que procuram de alguma maneira afetar a nossa autoimagem. Sim. Como é que nós devemos lidar com esses pensamentos? O senhor, como especialista, que tipo de orientação passa? Bom, vamos lá. Dentro da questão de saúde mental, os processos de ansiedade, de pensamentos repetitivos, de sofrimento, a gente vive numa sociedade, eu sempre pergunto ao meu paciente, você acha que a sociedade hoje ela é lenta, moderada ou acelerada? Ela é acelerada. Basta a gente olhar que o nosso WhatsApp, há pouco tempo, ele saiu da velocidade 1 para ter 1,5, ter o 2. Você quer até isso, você quer acelerar a voz das pessoas. Para não perder tempo. Para não perder, entre aspas, tempo. Né? Então, assim, nós precisamos compreender que a vida tem tempo. Nós precisamos compreender que alguns problemas, quando eu trabalho, eu vou conseguir resolver. Né? A gente trabalha um mês todo, quem é funcionário, ou quem tem uma empresa, ou quem é dono de empresa, aguarda o final do mês para tirar um prolabore. Quem é funcionário aguarda pelo salário. Então a vida é processo, é tempo, é time. E a gente precisa compreender que muitos desses nossos sofrimentos é por pensar demais em algo que vai acontecer lá em setembro. E eu quero acelerar, isso me gera uma ansiedade, uma angústia, um aperto no peito. Eu sempre gosto de explicar que dentro dos processos da vida, quem tiver oportunidade dentro de fazer um processo psicológico, uma psicoterapia, com profissionais formados, né, nas áreas que atendem essa questão, é muito importante. Porque faz a gente refletir. Psicólogo, psiquiatra, quando você vai nele, ele não vai dizer que é certo e que é errado. Ele vai te motivar, ele vai buscar estratégia para que você pense na tua melhor estratégia. Doutor Eduardo, a gente aqui no programa sempre mostra, infelizmente, muitos casos de feminicídio. Sim. Homens que não aceitam o término de uma relação, não aceitam um não. Sim. E agora, um fenômeno mais doloroso ainda, são homens que a relação acaba e ele mata os filhos.
para punir a parceira. Sim. E em seguida tira a própria vida. Sim. Eu acho que aí é uma coisa tão mais drástica, Sim. porque ontem a gente mostrou o caso, né, Sim. que o pai tirou Horrendo. a vida de uma criança de 9 e outra de 11, os 2 filhos, tentou se matar, não conseguiu, tentou tirar a própria vida, e a gente questionava, meu Deus, mas os filhos também não são dele? Sim. Ele não tem amor por essas crianças? Sim. Por que vai matar as crianças? Muitos homens que praticam, existem alguns estudos sobre esse tipo de acontecimento, de fenômeno. Fala muito dessa questão do limite de tolerância, onde, tipo, se eu não vou ter essa família assim, eu não vou ter ela de jeito nenhum. Então isso é um processo muito sério, que precisa ser trabalhado o tempo inteiro, que é uma coisa muito importante. Vocês, dos meios de comunicação, têm um papel determinante em gerar informação social, em gerar conteúdo, para que homens, principalmente homens, compreendam isso. E que mulheres também compreendam, o que é muito importante. Poxa, se a mulher conhece um rapaz é interessante, é educado, tem um trabalho, tem uma estrutura de vida, né, de crescimento, de evolução, mas ela de repente vê que ele é agressivo, vê que ele tem relações anteriores grosseiras, que ele trata algumas pessoas. Por que ele foi grosseiro? Você acha que ele foi grosseiro só naquela outra relação? Então, acenda uma luz amarela, observe e compreenda que muitas vezes algumas relações elas não vão seguir. Não por questão sua, mas por questão às vezes da pessoa. A gente precisa compreender isso. Esse sentimento de violência contra a mulher tem um papel, qual é? É de perceber algumas coisas e sair. Na grande maioria das agressões com vítima, seja às vezes física ou vítima fatal, ela não começou, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Verdade. Os homens que agridem, eles não começam no primeiro dia espancando. Eles gritam, eles jogam um copo na parede, eles quebram uma porta, eles sacodem a pessoa, eles puxam o cabelo, eles dão um tapa, eles dão um grito em um restaurante. E aquele processo vai ficando mais frouxo, vai aumentando, ele percebeu que está fazendo e que não está acontecendo nada. Se não existe limite. Não existe limite, eu vou fazer aqui a regra do... Aí ele começa a espancar, ele começa a bater, até o ponto que muitos acontecimentos, como se noticiaram agora, Sim. do cidadão assassinar a companheira. Então, assim, aquilo, se for fazer um histórico com as amigas, quando se faz um levantamento através da polícia, observou-se relatos de outras agressões anteriores, até chegar no crime fatal. Então, a mulher, quando perceber que tem isso, tem situações que não cabe. Agressão física, não existe segunda chance. Não é que não exista, o cara não mude, mas assim, observe o fenômeno, observe o que é que vale a pena para você. É você que tem que avaliar. É como direitos reprodutivos. O direito reprodutivo é da mulher, a mulher que tem a decisão sobre isso. Então, cabe também à mulher, em alguns momentos, que percebe aquele acontecimento, pôr um fim na relação. E no caso, dê queixa na polícia, procure os meios legais. Por quê? Porque aquilo não vai parar. Ameaça e chantagem, violência, ameaça e chantagem, elas só param quando tem medidas judiciais, medidas de delegacia, da queixa. Procurar as suas estratégias de autoproteção. Isso é muito importante. É isso aí, muito esclarecedor aqui a entrevista do Dr. Eduardo Moita, como sempre. A gente tem que tentar realmente evoluir, não é, doutor Eduardo? Sim, ficar atento sim. aos sinais, porque, como ele falou, muitos casos de feminicídio, muitas mortes, elas simplesmente não começaram um relacionamento e em uma hora de conversa começou a bater na pessoa, começou a agredir. Sim, a mulher entender esse limite. Devagarinho, começa com ameaça, com grito e de repente, né? Aquilo vai crescendo. Para isso, a humano, nova geração tem que tentar entender que a vida nos provoca frustrações. Sim, e a gente tem que saber lidar com elas e não... você me diz um não, Wellington, e aí eu vou ser violenta com você, vou ser violenta com todo mundo que me diz E um não. resumo seria, o homem, o sexo masculino, não é dono da sua companheira, ela não é sua, ela não lhe pertence. É uma Ela não é um humano objeto. como um todo Ela buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento. Se eu não sei gerir nem os meus pensamentos, como é que eu vou gerir uma relação? Uma relação. Então isso é muito importante. Né? Tentar ser saudável durante todo o tempo. Essa busca é permanente, essa busca evolutiva, como eu falei, com 50 anos você pode melhorar, você pode avançar, você pode quebrar paradigmas, barreiras, mas é importante ter vontade. Para qualquer mudança acontecer, ela tem como base a minha vontade, o meu desejo. E a partir do meu desejo, buscar estratégias onde eu possa executar
bem-vindas mudanças. É isso Tá aí. certo. Doutor Eduardo, muitíssimo Nada, obrigada disponho sempre, estou sempre mais às uma ordens, tá? vez Estamos pelos juntos, obrigado. esclarecimentos. Olha aí, viu, Wellington? Prestar Verdade. atenção às dicas, né? Encontramos algumas Para a respostas. gente né? multiplicar essas informações que são muito importantes, né?